Xi, o Enem tá chegando, na verdade. Tô no terceiro ano do colegial, tô me preparando para entrar na universidade e tô correndo para conseguir a minha tão sonhada vaga numa universidade pública ou numa universidade particular gabaritada. Nada melhor do que prestar o Enem para conseguir uma boa pontuação e conseguir a sua vaga, não é verdade? Então hoje aqui no Saúde da Veia nós vamos fazer uma série de videoaulas comentando as questões do Enem em temas específicos, para que você possa estar cada vez mais preparado para conseguir esse sonho com muito foco, com muita fé e muita perseverança. Vamos junto? Fala galera, beleza? Eu sou o professor Rodrigo Macedo, biólogo, mestre em biofotônica, e hoje, nesta primeira videoaula sobre o Enem, nós vamos começar falando de um tema muito importante da biologia, que é a ecologia. Gente, a ecologia é tudo. Em todos os locais nós vemos ecologia. E as questões do Enem são interessantes porque elas trazem não apenas este conteúdo, mas outros conteúdos da biologia. Por exemplo, a ecologia com a genética, a ecologia com a zoologia, a ecologia com a fisiologia dos animais, a ecologia e a degradação ambiental, enfim. Então, quando a gente observa essas questões de ecologia, temos que ficar atentos aos detalhes para conseguir analisar a questão, e a gente vai esmiuçar cada uma delas para entender qual é o raciocínio que eu deveria ter tido, que eu preciso ter para desvendar os mistérios da ecologia. Primeira questão é do Enem de 2020 e ela diz o seguinte: metais são contaminantes encontrados em efluentes oriundos de diversas atividades antrópicas. Dentre esses, o mercúrio é aquele que apresenta maior toxicidade e o único metal que reconhecidamente causou óbitos em humanos em razão de contaminação pela via ambiental, particularmente pela ingestão de organismos aquáticos contaminados. Considere que em um ecossistema aquático cujas águas foram contaminadas por mercúrio, este metal será incorporado pelos organismos integrantes de toda a cadeia alimentar nos diferentes níveis tróficos. Então nessa questão a gente observa uma questão que envolve poluição ambiental e cadeia alimentar, níveis tróficos, enfim. Por quê? Vamos relembrar a questão da cadeia alimentar. Então a cadeia alimentar nós temos na base os produtores, que são micro-organismos fotossintetizantes. Depois temos os consumidores primários, que se alimentam desses organismos fotossintetizantes, os consumidores secundários, que se alimentam dos consumidores primários, e os consumidores terciários, que se alimentam dos consumidores secundários. Se existe mercúrio no ambiente aquático, a maioria dos consumidores primários são animais filtradores, por exemplo, as ostras, alguns peixes que estão se alimentando de fitoplâncton e acaba ingerindo mercúrio. Quando o consumidor secundário se alimenta dessas ostras ou desses peixes, eles acabam ingerindo também o mercúrio que estava preso nas brânquias. E se o consumidor terciário se alimenta do secundário, ele também vai bioacumular. Isso se chama bioacumulação. Então vamos supor, sardinha, vamos lá. Sardinha está com 0,04 ppm de mercúrio. As focas que se alimentam de peixes. Essas focas que se alimentou, vamos supor, com 100 desses peixes, que possui 0,04, a gente já observa que ela já está com 4 ppm. Olha como aumentou a concentração. E a partir do momento que um homem, eles acabam se alimentando com um animal que está muito mais contaminado, a alternativa correta é mais baixa nos de níveis tróficos menor do que nos níveis tróficos mais altos. Então, os consumidores primários têm uma bioacumulação menor de mercúrio, os secundários têm uma bioacumulação maior de mercúrio e os terciários vai ter ali uma bioacumulação muito maior do que nos consumidores primários. Então, a alternativa correta é a alternativa E, mais baixa nos níveis tróficos de menor ordem do que nos níveis tróficos mais altos. Alternativa A, os decompositores, não se aplica essa regra. Alternativa B, igual para todos nos diferentes níveis tróficos, não, por conta dessa questão da bioacumulação. C, mais baixa nos consumidores secundários e terciários do que nos produtores, não, as algas acabarem ou o próprio fitoplâncton acabar bioacumulando também esse mercúrio, não vai estar mais baixa
nos consumidores secundários, até mesmo pelo princípio da bioacumulação, mais alta nos consumidores primários do que nos consumidores de maior ordem. Também não. A questão 113 do Enem de 2020 deu uma questão muito parecida com a anterior, que diz: a perfurador de poços para a extração de petróleo causa soterramento do leito submarino, contaminação química e aumento da turbidez da água. Além disso, o vazamento desses hidrocarbonetos que gera efeitos adversos, em especial no metabolismo de organismos aquáticos, influenciando as cadeias alimentares de ecossistemas marinhos. Essas consequências negativas advêm das propriedades do petróleo, uma mistura oleosa de substância orgânica de coloração escura e menos densa do que a água. A consequência do vazamento dessa mistura na produtividade primária do ecossistema é... Então vamos entender uma questão. De todos os problemas que o petróleo causa em um derramamento, vamos analisar a seguinte questão: substância oleosa, orgânica, de coloração escura e menos densa do que a água. Significa que o óleo, o petróleo, vai ficar sobre a água, porque ele é menos denso, é mais leve, então ele vai ficar sobre a água. A consequência do vazamento do petróleo vai gerar qual problema na produtividade primária do ecossistema? Lembrando, quem são os produtores no ecossistema marinho? As algas. E muitas delas são microscópicas, fazendo parte do fitoplâncton. Então as algas que produzem oxigênio e que geram alimento para pequenos peixes que vão alimentar toda a teia alimentar dos mares e oceanos são fitoplâncton. E o fitoplâncton, ele vive na região plantônica, ou seja, na parte de cima da cadeia de água. Quando o petróleo é liberado e ele é escuro e está em cima da água, está sobre a água, nós observamos que essa substância escura impede a fotossíntese. Se impede a fotossíntese, o fitoplâncton não tem substrato para sua reprodução, então cai a população de fitoplâncton e isso pode gerar uma falta de alimento, para toda a teia alimentar do oceano. Então a gente vê que a resposta correta é alternativa A, redução da atividade do fitoplâncton em decorrência da alteração da zona fótica. Como o petróleo é escuro, ele não permite que os raios solares cheguem na zona fótica ali desse ecossistema, o fitoplâncton não consegue se multiplicar, acaba morrendo por falta de luz, por falta de fotossíntese. C. Bioacumulação do óleo no zooplâncton por causa da sua agregação. Não, o plâncton não vai absorver óleo, porque ele é fotossintetizante, então ele não vai se alimentar com esses hidrocarbonetos. D. Mortandade dos peixes causada pela obstrução de suas brânquias. Os peixes, eles estão na região nectônica, ou seja, no meio da cadeia de água. E o óleo está na região plantônica, então não vai ter relação. E. Dizimação da população bentônica. Também não. Os bentos estão no fundo do mar, do oceano, enquanto o óleo está na sua região superior. Então também não tem relação. Já na questão 133, a gente observa uma teia alimentar. Em um ecossistema é observada a seguinte teia alimentar. Então temos ali fungos e bactérias, algas, insetos, copépodos, moluscos, peixes e aves. O menor nível trófico ocupado pelas aves é aquele do qual elas participam como consumidores de primeira, segunda, terceira, quarta ou quinta ordem. Vamos olhar essa teia alimentar. Então a direção da seta começa no alimento e segue para o consumidor. Primeira coisa que a gente faz nesse exercício, identifica os produtores. Os fungos e bactérias são os produtores? Não. São os decompositores deste ecossistema. Então a gente observa que os produtores aqui são as algas. Aí temos consumidores de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem e os decompositores. O menor nível trófico ocupado pelas aves é aquele do qual elas participam como consumidores do quê? Então vamos lá. Primeiro, algas, insetos, peixes e aves. Nesta primeira sequência, as aves são consumidores de terceira ordem. Segunda, algas, insetos, copépodos, peixes e aves. Então a gente vê que neste caso as aves são consumidores de quarta ordem. Algas, moluscos, peixes e aves são consumidores de
terceira ordem: algas, copépodos, peixes e aves. Consumidores de terceira ordem. Algas, moluscos e aves. Ou seja, quando as aves comem o molusco que comeu as algas, a gente observa que as aves são consumidores de segunda ordem. Então a gente observa que o menor nível trófico ocupado pelas aves é quando elas participam de consumidores de segunda ordem. A alternativa correta é a B. Aqui é uma questão do Enem digital, né? Em 2020 teve o Enem feito pelo computador. E a questão fala: na piscicultura costumam-se utilizar larvas de um crustáceo chamado artêmia para alimentar larvas de peixes. Ovos de artêmia são colocados em garrafas com água salgada e sob condições ótimas de temperatura, luz e oxigênio eclodem, liberando as larvas, conhecidas como náuplios. Para recolher os náuplios, coloca-se uma lâmpada branca fluorescente na boca da garrafa e esses começam a subir em direção ao gargalo. Esse comportamento das artêmias, no caso das larvas do crustáceo, é chamado de fototropismo positivo. Tropismo é direção, se direcionar, movimento. O fototropismo é o movimento das larvas pela luz. Positivo porque as larvas estão indo em direção da luz. Aqui tem outras formas de tropismo. Geotropismo positivo a gente observa, por exemplo, nas raízes. As raízes têm geotropismo positivo, elas sempre serão encaminhadas na direção do solo. Hidrotropismo é o movimento em direção da água. Termotropismo, a locomoção para um local que tem uma temperatura mais quente. Por exemplo, os lagartos, que são animais de sangue frio, eles precisam se aquecer, então eles têm um termotropismo positivo, porque eles vão em direção do local que tem luz solar para se aquecer. Quimiotropismo é o movimento em direção de moléculas químicas. Então, por exemplo, as formigas indo em direção de um doce que caiu no chão é um quimiotropismo positivo. Então, a resposta correta dessa questão, alternativa B, fototropismo positivo. Questão 111 também do Enem digital. Aqui diz, é uma espécie de ecologia que está relacionada com polinização. Então tem botânica, tem zoologia e a ecologia, né? Algumas espécies de orquídeas apresentam flores que mimetizam vespas fêmeas. Então as flores elas evoluíram a ficar parecidas com vespas para atrair o polinizador. De forma que vespas machos são atraídas na tentativa de acasalamento. Ao chegarem às flores, os machos frequentemente entram em contato com o pólen da flor, sem prejuízo da sua atividade. Contudo, como não consegue se acasalar, esse macho procura novas fêmeas, podendo encontrar novas flores e assim fazer a polinização. Essa interação ecológica pode ser classificada como alternativa correta, alternativa A, comensalismo. O comensalismo é aquela interação que gera vantagem para uma espécie e nulo para outra. Para a flor, ela obteve uma vantagem, porque ela está ganhando a sua polinização. E a vespa não mudou nada para a espécie. A vespa não perde, mas ela também não ganha. Ela apenas serve como polinizador. Então é um caso de comensalismo, quando uma espécie tem vantagem e a outra efeito é nulo, nem perde, nem ganha. A B, amensalismo, é quando nenhuma das espécies tem vantagens. É uma interação neutra. O mutualismo é quando as duas espécies ganham. Então uma espécie tem vantagem, a outra espécie também tem vantagem. Sei lá, sabe aqueles passarinhos que ficam em cima de antílopes? O que eles estão fazendo? Eles estão extraindo carrapatos. Então o passarinho ganha porque ele comeu o carrapato e o antílope ganha porque ele se livrou do parasita. Parasitismo é quando uma espécie tem vantagem e a outra espécie tem perda, tem desvantagem. Então no caso, lombrigas no intestino de cães. As lombrigas estão se alimentando e o cão, que é o hospedeiro desse parasita, está perdendo, porque ele está ficando anêmico. Ele não está conseguindo se alimentar porque as lombrigas estão roubando seus nutrientes. E a simbiose é uma interação ecológica obrigatória, onde um indivíduo, uma espécie, não vive sem a outra. É o caso dos líquens. O líquen é um fungo e uma alga. Quando os dois
se juntam e formam a simbiose, eles formam o líquen. O interessante da simbiose é que sem essa junção, nenhuma das espécies sobrevivem. Se o fungo não for simbionte, ele não sobrevive. Se a alga não for simbionte, ela não sobrevive. Voltando para a questão, neste caso, as vespas não ganharam nada, apenas fizeram o papel de polinizador, e as flores tiveram vantagem, porque houve ali a sua polinização. Então, nessa questão, alternativa A, comensalismo. Bom, galera, essa é a nossa videoaula de hoje, primeira da sequência das questões do Enem. Espero que você tenha gostado. Vou fazer futuramente mais uma versão dessas questões de ecologia e vou trazer na sequência outros vídeos com outros temas de questão. Então eu peço para você, se você gostou, deixa aqui no comentário os temas que você gostaria que eu abordasse nas questões do Enem, e não apenas do Enem, mas também de FUVESTs, de outros grandes vestibulares, para a gente se preparar para as próximas provas. E para você que é aluno universitário, veja que estudar as questões do Enem, dos grandes vestibulares, é muito importante, porque assim você também está se preparando para as suas provas da faculdade. Então, se você gostou, deixa o seu curtir, compartilhe esse vídeo com seus colegas que estão no terceiro colegial, que vão prestar Enem, FUVEST, VUNESP, e boa sorte para todos vocês e um bom estudo, e até a próxima. Tchau!